Irmãos, eu quero propor que a gente hoje olhe para o texto de Paulo, escrito aos irmãos de Filipos, a carta de Paulo aos Filipenses. Uma carta preciosíssima, importantíssima. Eu entendo ela como sendo algo assim imprescindível para a nossa geração. Nós precisamos parar para olhar para a carta de Paulo aos Filipos. E o Paulo que a gente tem aqui, escrevendo essa carta aos irmãos filipenses, é um Paulo muito peculiar. Um Paulo muito... É diferente do Paulo, por exemplo, que a gente tem em Romanos. O Paulo que escreve Romanos é um Paulo mais acadêmico, jovem, está no começo da sua jornada. É um Paulo que está resolvendo um quiprocó enorme, né? Resolvendo uma questão de extrema relevância, que é a elaboração de um dos dogmas, de uma das doutrinas mais assim, elementares, substanciais, pilares da nossa fé, que é a doutrina da justificação pela fé somente. Então, Paulo em Romanos vai desenvolver essa doutrina com todo o cuidado do mundo e com toda a maestria do mundo. Olha, gente, escrever um texto para elaborar a doutrina da justificação pela fé é quase como mexer numa bomba para desarmar. Se você cortar o fio errado, explode tudo. Então, Paulo ali em Romanos tem essa capacidade absurda de lidar com o que há de mais complexo, mais burocrático, mais acadêmico, de maneira primorosa. Então, Paulo ali usa ferramentas da filosofia, ferramentas da dialética, a forma como ele escreve, como ele desenvolve pontos, tópicos, né, como ele faz proposições. É uma forma assim absurda, é bonito mesmo, assim, um TCC mesmo, coisa assim bela de ver. Mas o Paulo de Filipos não é esse. O Paulo em Filipos não tem essa preocupação acadêmica. Não tem preocupação burocrática nenhuma de resolver doutrina ou elaborar doutrina nenhuma para a igreja. É que o Paulo em Filipos é diferente. O Paulo de Filipos, por exemplo, também é diferente do Paulo que a gente vai encontrar em Corintos. A igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Demandou muito do apóstolo. Muito. Pra você ter ideia, a gente tem notícia de 4 cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Corintos, né? 4, das quais a gente tem acesso apenas à 2ª e à 4ª. A 1ª e a 3ª se perderam. Mas é uma igreja problemática demais. Agora, apesar de ser problemática, é muito curioso saber que foi a única igreja do Novo Testamento que recebeu do apóstolo o seguinte elogio: eu louvo vocês porque vocês possuem todos os dons. Já pensou? Uma igreja que não tem um dom, 2 ou muitos dons, ela tem todos os dons, todos. E apesar de ser uma igreja cheia de dons, com todos os dons, foi a igreja mais problemática que o Novo Testamento nos apresentou. Mas era problema para dar com pau, dificuldades enormes. Então, quando Paulo escreve para os irmãos de Coríntios, ele escreve na urgência de resolver questões éticas, morais, relacionais daquela igreja. E eram muitas questões. Os irmãos estavam o tempo inteiro competindo quem que era melhor, quem que era maior, quem tinha mais dons. Porque eu falo em línguas. Porque eu profetizo. O outro, porque eu tenho curas e sinais. Porque eu prego. E aí Paulo está nessa briga. Gente, não é possível que vocês, desse jeito, uma hora dessa, gente. Aí ele chega até naquele texto que a gente tem uma leitura muito poética desse texto, mas ele não é nada fofinho. Que é quando Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua de homens, de anjos, né, se não tivesse amor. Então, Paulo aqui não está sendo fofinho, poético, deitado numa rede, divagando. Paulo está sendo hiperbólico e irado. Não é possível que vocês estão querendo competir quem tem mais dons, quem é melhor. Gente, eu podia falar a língua de homem, eu podia falar a língua de anjo, eu podia, vender meus bens, dar aos pobres, entregar meu corpo para ser queimado de praça pública. Nada disso ia valer de nada. Então, essa daqui é a energia paulina em Coríntios. Ele é um pastor irado, tentando corrigir questões. E apesar de ser uma igreja com muitos dons, olha que curioso, os problemas morais dessa igreja, Paulo chega a dizer que coisas que acontecem ali, desvios morais, nem sequer entre os ímpios se via. Então, igreja com muito dom não é sinônimo de igreja madura, né? E eu acho que se você é cristão já há algum tempo, você já entendeu que às vezes é no meio das línguas estranhas que o fogo estranho também aparece, aquele fogo lá. Então, a imoralidade às vezes está presente nas igrejas mais performáticas,
Então Paulo está resolvendo essas questões todas. É uma ira com relação às suas ovelhas. Mas o Paulo de Filipos não é esse. Não é esse pastor irado, olhando na cara dos irmãos e cajadada para todo lado, entregando um a Satanás, entregando o outro a disciplina e esse negócio todo. O Paulo de Filipos é diferente. E eu vou dar um último comparativo de um outro texto paulino, que é a carta de Paulo aos irmãos da Galácia. Ali nós temos também um outro Paulo, que não se parece com esse daqui, da carta aos Filipos. O Paulo que escreveu aos irmãos da Galácia não é o Paulo acadêmico de Romanos, também não é o pastor irado com a igreja, porque o problema de Corintos era Corintos. O problema de Corinto eram os irmãos da igreja. O Paulo que escreve aos irmãos da Galácia resolve um outro problema, que é o problema dos falsos apóstolos e dos falsos mestres que estão chegando no seio da igreja ali, no centro, tentando bagunçar. Paulo planta a igreja da Galácia com todo amor e carinho, se dedica ali por um tempo, pregando o evangelho da graça que há em Cristo Jesus, e Paulo segue viagem, segue jornada. Depois fica sabendo que uns apóstolos, que ele vai chamar na carta de super apóstolos, estão chegando na igreja da Galácia e pervertendo a mensagem. Chegando e fala assim, vem cá gente, quer dizer, Galácia era só gente gentílica, não eram judeus, era gente gentílica, de outras religiões, outras expressões, gentil. E Paulo chega lá e fala, Paulo não, os super apóstolos chegam lá e falam assim, então quer dizer que Paulo pregou para vocês aqui? Foi. Ah, então vocês já se converteram? Já. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui bem básica. Vocês foram circuncidados? Aí os irmãos falaram, não, Paulo disse que não precisava. Gente, olha lá, Paulo, todo errado. Impressionante como Paulo só faz coisa errada. Vocês não foram... eu estou olhando aqui, não tem ninguém usando quipá. Por que vocês não estão usando quipá? E vocês também não usam talit? Por acaso vocês frequentam as nossas reuniões da sinagoga e fazem os nossos cerimoniais? Por acaso? Mas não, Paulo disse pra gente que era só crer em Jesus. Gente, deixa eu contar pra vocês quem é Paulo. Paulo lá em Jerusalém está mais queimado que tudo no mundo. Paulo está com essa novidade aí de que é só crer em Jesus. Não é assim, não é fácil assim não. Tem que ter o nosso esforço também. Tem que ter a nossa obra também. Vocês precisam começar a circuncidar filhinha aqui todo mundo. Bora. E aí, meus irmãos, os irmãos da igreja da Galácia passaram pelo ridículo de homens, 30 anos de idade, 40 anos de idade, lá, filhinha, circuncidar. Coisa horrorosa no meio da cerimônia. Ela pensou, uma coisa que era feita no 8º dia de vida, os caras com 30 anos de idade circuncidando na frente da igreja, aleluia. Então, Paulo vai escrever para esses irmãos da Galácia, muito preocupado com eles. E vai dizer, meus irmãos, quem foi que impediu vocês? Vocês vinham correndo tão bem. Quem foi que empurrou vocês do caminho? Volta para cá, meus irmãos. Essa conversa de que acrescentar a obra de Cristo, os nossos cerimoniais, nossa cultura, nossos ritos. Isso, olha, gente, se qualquer pessoa pregar o evangelho para você, acrescentar o evangelho de Cristo, pregar outro evangelho que não seja esse aqui, essa pessoa, que ela seja maldita, pode ser eu, pode ser da alta patente de Jerusalém, pode ser os apóstolos, é maldito. Vamos voltar para o evangelho de Cristo. Então essa é a preocupação paulina na Galácia. A preocupação dele não é com os irmãos em si. O problema não é os irmãos. Os irmãos estão vulneráveis nas mãos de falsos apóstolos. O Paulo de Filipos é outro. E é muito especial encontrá-lo. É diferente. É diferente desses 3 que eu citei. O Paulo de Filipos não é o jovem acadêmico, burocrático, todo elaborado, filosófico de Romanos. Paulo de Filipos não é o pastor irado com a igreja, cuspindo fogo para todo lado, metendo cajadada para cima e para baixo. E o Paulo de Filipos também não é o apologeta preocupado em defender a igreja dos falsos mestres, dos falsos ensinos. O Paulo de Filipos é um amigo, escrevendo para os seus amigos, num fluxo de consciência. É uma escrita que, se você ler assim, tentando entender isso, você vai descobrir, você vai perceber o tanto que Paulo, em Filipos, está livre. Ele não tem compromisso. Ele não fala assim, gente, bom dia, tenho 3 coisas para falar para vocês. Número 1, subtópicos. Número 2, número 3, portanto, concluindo. Não é assim. Ele vai escrevendo como quem está falando com um amigo, uma conversa, um papo de bar.
de café. É porque eu tava conversando com o Kiko e às vezes ele fica... Gente, o Paulo aqui tá conversando com um amigo. Ele tá preso. Paulo está preso. É a sua primeira cadeia, não é a segunda. Então ele não está perto de morrer. Ele está preso, recebe a visita do seu filho na fé, Timóteo, e começa a conversar com Timóteo. Timóteo, como é que estão as coisas lá? E ele quer muito saber dos irmãos de Filipos e de Éfeso, porque são duas igrejas que acompanharam Paulo até o final da sua jornada. Foram muito parceiras dele. E aí Paulo quer saber de Timóteo. Timóteo, como é que está lá a igreja de Filipos, os irmãos? E aí Timóteo fala, Paulo, não está bom não. A situação está difícil. Paulo, por quê? O que está acontecendo? Paulo, os irmãos estão tão tristes. Eles só se juntam para chorar. Eles não querem mais saber de louvar ao Senhor com alegria. Não se juntam mais para cantar canção. Eles não saem mais para testemunhar publicamente. Eles só se juntam trancafiados para lamentar. É uma lamentação só. E Paulo, gente, por quê? Paulo pergunta, né? E Timóteo fala, então, são dois lamentos que os irmãos estão lamentando. O primeiro é o seguinte, eles lamentam. Coitadinho de Paulo. Coitado do nosso apóstolo querido do nosso coração. Coitado, foi preso, está lá agora numa masmorra romana, sofrendo. Sabe Deus o que está acontecendo com esse homem? Tadinho de Paulo. Eles ficam nessa lamentação, Paulo. Aí isso vai levar Paulo a escrever o seguinte na carta. Meus irmãos, não se envergonhem das minhas cadeias. Que uma melhor tradução para isso seria, meus irmãos, não tenham dó de mim. Não tenham dó de mim, está tudo bem. Quem me trouxe para cá foi Deus. Eu estou no lugar certo. Eu estou ótimo. Está tudo certo, meus amigos. Está tudo certo. Eu estou preso, mas o evangelho de Cristo está solto, correndo, feito cavalo ao vento. Ninguém segura o evangelho de Cristo. Está tudo certo. Se alegrem. Eu estou aqui porque eu estou aqui. Tem gente aqui na cadeia ouvindo o evangelho, estão se convertendo aos montes. Então se alegrem. E tem mais, porque eu estou aqui. Tem gente até da guarnição romana que está tendo a oportunidade de ouvir sobre o evangelho e também estão se convertendo. Então, uma vez mais, eu vos digo, alegrai-vos. Então, ele insiste tanto nessa ideia de alegrai-vos. Se alegrem, minha gente, se alegrem. Insiste tanto que na teologia, essa carta é conhecida como a carta da alegria. E é curioso isso. Como é que pode, né? A carta da alegria ter sido escrita na cadeia. O que você escreve quando você está preso? O que você escreve no seu dia de dor? O que sai de você quando você está sofrendo? É muito subversivo isso, mas é porque na realidade do evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Na realidade do evangelho, quem está preso consola quem está do lado de fora. E aí Paulo consola os irmãos. Fiquem bem. Está tudo certo. Está tudo certo. Outro lamento, que esse aqui é o primeiro, né? E aí Timóteo vai dizer, além de lamentarem porque você está sofrendo, está preso, Paulo, existe um segundo lamento. Eles também lamentam o seguinte, coitadinho da gente, o que será de nós? O que será de nós? Se estão prendendo os nossos líderes, nossos cabeças, os apóstolos, Paulo, Pedro, o que vão fazer com a gente? Acabou esse negócio, esse sonho de revolução, de evangelismo, de evangelho. Acabou, a gente vai morrer, vai todo mundo sucumbir, não sobrevive ninguém, está tudo acabado, acabou. É dor e sofrimento apenas. Aí Paulo, então, escreve essa carta. Meus irmãos, vocês estão com medo de sofrer. Vocês estão com medo da dor. Vocês estão com medo do assalto, do que pode acontecer com a carne de vocês. Não é possível, gente. Não tenham em vocês esse sentimento, não. Aí ele vai escrever essa carta, que na verdade não é nem uma carta. O que ele vai enviar para os irmãos, na verdade, é um lenço, para eles enxugarem as lágrimas. E aí, meus irmãos, eu estou com esse desejo me veio esse desejo de entregar a vocês aqui nessa oportunidade de partilhar o evangelho, entregar esse lenço. Sobretudo para vocês, que são estrangeiros, forasteiros, que moram longe da pátria, que sabem o que é sentir dor, que sabem o que é conviver com a saudade, como se ela tivesse se encarnado,
como se ela tivesse uma presença física, como se ela fosse concreta. Parece às vezes que ela tem até rosto, parece que ela tem um lugar na sala, de tão presente que ela é. Isso é um sentimento que só o forasteiro tem. E eu sei, né, de alguma maneira, não como vocês sabem, que a vida do estrangeirismo é difícil. Mas eu também sei, como vocês sabem, que não existe forma de ser mais similar ao cristianismo do que o ser estrangeiro. Se tem uma coisa que o cristão é, qualquer ele, é estrangeiro. Ele é um forasteiro. Ele é um peregrino. E vocês que estão morando longe da pátria, têm mais do que ninguém capacidade de explicar para mim o que é ser um cristão, o que é sentir saudade, o que é não pertencer. E às vezes o que é sequer não poder voltar. Então, para todos vocês que vivem nessa circunstância de sofrimento, de limitação, de luta, é tanta luta que aí todo mundo sai comprando Nike para ver se... Mas às vezes nem a quantidade de tênis que você compra alivia essa dor que é não ser daqui, não ser um deles. Nem o carro Tesla que você comprou junto com os indianos. Nem todos os bens materiais que vocês compram aqui tão facilmente aliviam o peso. E às vezes é proporcional. Quanto mais peso, mais coisas eu compro. Então eu trouxe para vocês um lenço chamado Filipenses. Quem sabe isso ajuda vocês nessa jornada de estrangeirismo. E aí Paulo vai escrever esse lenço, dizendo: vocês estão com medo de sofrer, Não tenham medo, não. Não tenham medo da dor. Vamos cantar uma canção que fala sobre isso, sobre o valor da lágrima e da dor na caminhada cristã. Vamos ficar de pé. Recebemos bom tesouro, tá guardado aqui. O nosso peito tem segredos, só se pode ver. Se olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Sofrer comigo feito um soldado em Cristo, se ancorar. Veja o que Paulo cantou. Sei em quem eu creio, estou certo de que tem poder e é santa vocação que Ele nos deu. Não vamos trocar isso por mais nada nesse mundo, meus irmãos. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho. Veja o que Paulo cantou. Sei em quem eu creio e estou certo de que Ele tem poder e é santa vocação que Ele nos deu. É só olhar de perto e com carinho que você vai achar isso. Vem olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho
E aí então, Paulo segue, né? Sua jornada. Meus irmãos, tenha medo de sofrer, não. Não tem esse sentimento de medo, não. Tenha em vocês outro sentimento. Aí ele vai entrar no coração dessa carta. O coração dessa carta reside no capítulo 2, do verso 5 a 11. Ali pulsa o coração da carta inteira. E ali Paulo está dizendo o seguinte, olha. Não tenham medo de sofrer. Não tenham no coração de vocês esse sentimento de medo. Esse sentimento não. Medo da dor. Inclusive, se nós pudéssemos resumir a carta de Filipenses em uma frase, essa frase seria: não tenham medo da dor. Essa é a frase que resume a carta inteira. Não tenham medo da dor. E ele diz: em vocês não habite esse sentimento, não. Que habite em vocês outro sentimento. Que habite em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O qual, 2 pontos. Aí ele vai explicar que sentimento é esse. E que atitude Cristo teve a partir desse sentimento. O qual, 2 pontos. Cristo Jesus, o qual, 2 pontos. Embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se em semelhança de homem, e achado em forma humana, foi servo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então essa porção que eu cito agora aqui, que eu citei agora para vocês, é o coração da carta. E segundo a maior parte dos exegetas, trata-se de uma canção. Paulo está citando uma canção, possivelmente uma canção que era cantada por eles na igreja primitiva. Uma canção. Diga aí que doideira. A gente, quando lê no português, não identifica isso. Mas a gente pudesse ler no original, existem pontuações que indicam, inclusive, rítmica, métrica e possivelmente melodia. Então, assim, é de uma riqueza maravilhosa. Isso reforça a ideia de que Paulo aqui não está com um roteiro pronto. Paulo está só escrevendo. Então ele está falando: gente, vocês estão tristes, por causa de mim. Homem, está tudo certo. Deus que me trouxe para cá, se alegrem aí. Fique tranquilo. E não tenha medo da dor não, vocês não, viu? Tranquilo. Tem em vocês outro sentimento. Tenham um sentimento de Cristo de Jesus. Aí ele se lembra daquela canção que eles cantavam junto. Tenham outro sentimento. Aquele, gente, daquela música que a gente sempre cantava. Vocês lembram? Ele, embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E papai cita a canção inteira. E aí, gente, do que é que Paulo está falando quando ele cita essa frase da canção? Do que é que esta canção está falando quando diz assim: ele, embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Uma melhor tradução seria: ele, embora sendo Deus, não se apegou aos seus privilégios divinos. Ou ainda, ele, embora sendo Deus, não usou estes privilégios divinos para escapar. Então, embora sendo Deus, ele não usou seus privilégios divinos. Do que é que Paulo está falando aqui? Paulo está se referindo a uma cena muito remota, mas muito antiga. Ele está se referindo a uma cena muito remota, antes da criação dos céus e da terra, antes da criação dos seres angelicais, antes da criação de tudo, inclusive antes da criação do próprio tempo. Porque o tempo, meus irmãos, é uma criação divina. É uma criação, só uma criação. Como o cachorro, como a árvore. O tempo é uma criação divina. Ele não é uma entidade sempre existente. Ele é uma criação. E como toda criação, ele também foi maculado pelo pecado. Portanto, o tempo hoje é esse relógio
ensurdecedor, é esse tilintar metálico, absurdo, que fica soando gritantemente na nossa cabeça, esmagando a gente. Você vai ficar para trás, você está envelhecendo, você está perdendo tempo, você está perdendo tempo, você está perdendo tempo. E isso vai esmagando a gente, gerando ansiedade, machucando, envelhecendo, definhando a nossa alma. O tempo, como qualquer criatura, está assim, maculado pelo pecado e nos maltratando. Mas o tempo, como qualquer criação divina, também um dia vai ser restaurado. E aí, meus irmãos, não vai mais ser esse tilintar agonizante na alma. O tempo vai voltar a servir o seu propósito sem pecado. E eu nem sei como é que vai ser isso. Faço a menor ideia do que é o tempo sem o peso do pecado. Mas o que eu posso dizer é que lá, no tempo criado por Deus, nós exploraremos e conheceremos o nosso Criador. Então, de segundo em segundo, de minuto em minuto, de hora em hora, de século em século, por todas as eras, nós vamos ser acrescentados pelo tempo. O tempo nunca mais nos roubará nada. Ele só vai nos entregar. E isso não tem nada a ver com a mensagem. Isso realmente aqui até viajei na maionese. Mas Paulo está falando de uma cena. Eu não posso nem dizer que ele está falando de um momento remoto, porque momento é palavra temporal. E aqui não tinha tempo ainda. Paulo está falando de uma cena tão anterior a tudo, que não tinha nada. Nenhuma criatura rebelde para ser trazida em sujeição. Nenhuma criatura, nenhum ser angelical para adorar o Criador. Só tinha Deus. Só Deus. Só tinha Deus. Tinha tudo. Porque Deus existia plenamente. Sem sentir falta de nada. Nem precisar de coisa alguma. Porque Ele é Deus. Então Ele é pleno e autossuficiente. E ali, nesta reunião da Santíssima Trindade, esse conselho eterno do divino, o Pai propôs a cruz, propôs o Evangelho, propôs a dor. E o Filho, neste momento, nesta cena, o Filho não se apegou aos seus privilégios divinos. Ele não jogou essa carta na mesa. Como é que é? Eu me humilhar? Eu sofrer? Eu sou Deus. Não foi isso que Ele fez. Embora sendo Deus, o Filho não se apegou aos seus privilégios divinos e aceitou a proposta da cruz, a proposta da dor, e insígnia por insígnia se esvaziou de sua glória e desceu para o nosso tempo. E aqui foi visto como um de nós, o que é humilhante, absurdamente humilhante, gente. Vocês têm que entender que a cena de Deus num corpinho de um bebê é a coisa mais humilhante que a humanidade já viu. Deus permitiu-se ser visto como um de nós na forma mais primitiva de ser a gente. Ele era um bebê. Sabe que tipo de palavra se aplicava ao menino Deus nestas circunstâncias? A palavra precisou. Deus precisou de leite, precisou de afeto, precisou de colo. Deus precisar, gente, é muita humilhação. Então, próximo Natal, quando você estiver diante de um presépio, uma manjedoura, olha direito, olha do jeito que tem que olhar. Ali está o menino Deus, em humilhação, humilhação. Deus precisando. Olha direito, olha em silêncio, um silêncio solene. Baixe sua fronte, deixe corar as bochechas e, se possível, deixe rolar uma lágrima também. É reverente. Ali está Deus, como um de nós, na forma mais primitiva de ser a gente. E isso é um mistério tão assombroso. Deus se fazendo homem, a encarnação é um mistério tão assombroso. A gente está acostumado com essa história da encarnação divina, não para pensar, mas é um assombro. É um mistério tão assombroso que se você pensar demais, você perde o juízo. Agora, se você ignorar a encarnação, você perde a alma. Então escolha, ou você perde o juízo ou a alma, e aí? Porque pare para pensar, minha gente, ali naquele corpinho, daquele tamanho, estava
toda a glória de Deus, porque Ele é a exata expressão da glória de Deus. Então, aquele barulho absurdo, ensurdecedor das cataratas do Iguaçu, lá no sul do país, do Brasil, aquele barulho enorme é só um empréstimo pequeno da glória de Deus. Estava ali, nele. Meus irmãos, o rugir de todos os leões do mundo é só um empréstimo pequeno da glória de Deus. Estava ali, porque Ele é a exata expressão da glória de Deus. Meus irmãos, o perfume de todas as flores do mundo, todos os aromas que são incríveis, maravilhosos, todos eles são só um empréstimo da fragrância da majestade divina, da glória de Deus. Estavam todos ali, porque Ele é a exata expressão da glória do Pai. Meus irmãos, o balanço do corpo da morena, de todas as morenas dos morros do Rio de Janeiro, aquela beleza é um empréstimo da glória de Deus. Estava ali naquele corpinho, que é a exata expressão, não um empréstimo pequeno, mas a exata expressão. Meus irmãos, a coragem, a força e a ousadia de todos os rapazes do planeta Terra são só um empréstimo da glória de Deus ali naquele corpinho. Tudo isso ali, cabendo ali, e não explodiu. Como é que é isso? Aqui eu tenho que apelar para a teologia de Chicó. Não sei, só sei que foi assim. Deus se fez homem. Isso é glorioso demais. E havia um propósito nesse mistério assombroso de sua encarnação, que a gente vai cantar agora. Retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia e trono são teus.
Obrigado, Senhor Jesus, pelo mistério da encarnação. Obrigado, Jesus. Amém. Pode sentar. Então Paulo continua para os irmãos dizendo isso. Não tenham medo da dor. Não tenham medo do sofrimento, não. Cristo não teve. Ele, embora sendo Deus, não se apegou aos seus privilégios divinos, mas se esvaziou. A tamanha humilhação. A humilhação do estrangeirismo. A humilhação de ir para outra pátria. O que ele tinha lá na pátria dele, a atenção, o afeto, a compreensão, no estrangeiro vai se transformar em humilhação, em dificuldade de diálogo e morte. Mas ele não teve medo. Ele se esvaziou e foi visto entre nós. E a humilhação dele, por mais que seja tamanha, olhando para aquele bebê encarnado, aquele menino Deus, por mais que seja tamanha essa humilhação, era só o começo. Essa humilhação vai para além disso. Segundo a canção que Paulo cita, segundo o texto, ele, embora sendo Deus, não se apega aos seus privilégios divinos e desce um degrau nessa escala da humilhação, tornando-se homem. E aqui, achado na forma humana, ele vai descer outro degrau. Porque veja, existem homens e homens. Jesus podia ter se tornado uma série de homens. Ele podia, por exemplo, ter se transformado num homem guerreiro, um grande guerreiro de seu tempo. Ele podia ter se transformado num... Ele podia ser... Que tipo de homem? Ele podia ser o tipo de homem juiz. Um grande juiz, um grande político, bem-sucedido. Ele podia ter se transformado num homem sumo sacerdote. Meu Deus do céu, ele poderia ter sido César. Mas o texto diz que, embora sendo Deus, ele faz-se homem. E que tipo de homem? Servo. Esse é o tipo de homem que Cristo se tornou. Servo. E ele vai descer outro degrau nessa escada. A humilhação dele parece que não para. Deus, homem, servo. Que tipo de servo? Porque existem servos e servos. Ele poderia ter sido um servo fujão. Ele poderia ter sido um servo atrevido. Poderia ter sido um servo desobediente. Mas segundo o texto que Paulo cita para os irmãos, segundo a canção que Paulo cita, Deus, homem, servo. Que tipo de servo? Servo obediente. E aí ele vai descer outro degrau. Parece que não acaba nunca essa escada. Porque existem obediências e obediências. Ele poderia ter sido um servo obediente, mas até onde não lhe comprometesse a sua integridade física. Até onde não lhe comprometesse a sua integridade moral. Até onde não comprometesse o bom nome de sua família. Meus irmãos, estava tudo na mesa. Nada disso ele se apegou. Nada. Estava tudo na mesa. Minha integridade física, pode levar, tome. Minha integridade moral, pode levar. Pode me chamar de comilão, de beberrão, de filho de Beuzebu. Pode levar minha moral, leve. O bom nome de sua família, o bom nome de sua família estava ali no chão. Ranho, lágrimas, poeira, cabelo desgrenhado, desespero estampado na face, sua mãe ali em angústia, em agonia, experimentando o que o profeta disse para ela quando ele era ainda um bebê. Uma espada perfurará o seu coração. Estava lá ela sentindo a lâmina dessa espada naquele momento. Sua mãe ali, mas nem isso, o bom nome de sua casa jogado na lama, em desespero e agonia, nem isso o tirou do madeiro, o tirou do seu propósito, o tirou da cruz. Então, que tipo de obediência? Deus, homem. Que tipo de homem? Servo. Que tipo de servo? Servo obediente. Que tipo de obediência? Obediência até a morte. Estava tudo na mesa. E ele vai descer mais um degrau. Parece que não acaba nunca. Porque existem mortes e mortes. Ele poderia ter morrido de uma centena de formas. Ele poderia ter morrido velhinho numa cama, com seus netos em volta, a morte que todo mundo deseja. Ele poderia ter morrido de um súbito. Mas ele toma para si a morte mais vexatória, mais cruenta, mais absurda, mais dolorosa, mais vergonhosa de seu tempo. Meus irmãos, vergonhosa. Porque ele não estava
tanguinha de sunguinha, não. Ele estava nu. Meus irmãos, a intimidade do nosso Cristo estava em exposição para o mundo. Porque o nosso evangelho não é evangelho de privacidade, não. Nosso evangelho não é evangelho de segurança e conforto, não. Aqui não vem para cá quem quer segurança e conforto e privacidade, não. Vá para outro lugar. Aqui vem para cá quem entendeu que a vida é uma exposição. É um serviço, é uma entrega. Vem para cá quem entendeu o seu papel de diaconia. O papel de Estevão, que foi selecionado para ser diácono. E o que era ser diácono na época de Estevão? Servir o pão na mesa. Qual foi o pão que esse grande diácono serviu? A sua carne e o seu sangue. Estevão morreu porque era um diácono, servindo os seus irmãos. Então nosso Senhor tomou sobre si a morte mais violenta, destinada aos piores dos malfeitores. Ele deixou-se ser contado entre os transgressores. Então quem passava de longe olhava para o seu filho e dizia: meu filho, vem cá, olha ali, ó. Está vendo ali, ó? Um transgressor, 2 transgressores, 3 transgressores. Ele foi contado entre os transgressores, mas não abriu a boca. Tomou sobre si esse tipo de morte. Deus, homem, servo, obediente até a morte. Que tipo de morte? Morte de cruz. Esse aqui, meus irmãos, é o nosso evangelho, desenhado por Paulo de maneira belíssima. E aí ele vai dizer: por isso. A canção continua. Graças a Deus que a canção continua. Nosso evangelho não termina na morte. Nosso evangelho não termina na tumba. Tem uma reviravolta aqui. E Paulo vai dizer, vai continuar dizendo. A canção vai continuar cantando. Por isso, por não ter tido medo da dor, por não ter se abstido da humilhação, por não ter pulado o sofrimento, por não ter se envergonhado do evangelho, da notícia, por isso, por viver essa obediência radical até este ponto, por isso, Deus o exaltou soberanamente. Então a gente tem aqui uma devolutiva para cima. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, se Paulo tivesse parado a carta aqui, é possível que alguém olhasse para o texto e dissesse: olha, veja que bonito. Cristo fez isso para que nenhum de nós jamais precise se humilhar a esse ponto. Mas Paulo não parou a carta aqui. É muito curioso que no capítulo seguinte, o capítulo 3, e também de 5 a 11, veja, capítulo 2, 5 a 11, a escada de humilhação de Cristo. Capítulo 3, também de 5 a 11, nós temos a escada de humilhação de Paulo. Deixando para a gente, então, um exemplo inequívoco de que Cristo não fez esta obra de humildade e de aceitação da dor para que ninguém mais sofresse. Não. Ele se submeteu a essa dor para que ninguém mais tivesse medo de sofrer. E aí o texto que Paulo vai... Eu vou ler o texto de Paulo, a escada humilhante de Paulo, eu vou ler. Filipenses 3, de 5 a 1. Curiosidade demais isso para mim. Até porque essa carta não foi escrita em capítulos e versículos, né? Esse negócio de capítulo e versículo é uma coisa muito recente, sabia disso? É coisa dos últimos 120 anos para cá. Então, tudo que aconteceu na igreja nos últimos 120 anos é novidade, é recente, a gente pode olhar com desconfiança. Tá bom? Porque a nossa igreja é uma igreja milenar. Nosso evangelho é um evangelho milenar. Então, você está vivendo um negócio assim, que é uma novidade dos últimos 50 anos, é novo demais. Bora marinar. Deixa de canto para ver qual que é. Deixa fazer pelo menos 500 anos. Vocês estão entendendo, gente? Então, mas voltando aqui, apesar da Bíblia não ter sido escrita em capítulo e versículo, é curioso
que na hora de dividirem esses capítulos e versículos tenha ficado assim. 5 a 11 do capítulo 2, a humilhação de Cristo. 5 a 11 do capítulo 3, a humilhação de Paulo. Que diz: circuncidado ao 8º dia de vida, ou seja, embora sendo Deus, o paralelo é esse. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E agora ele começa a subir. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, meus irmãos, o nosso evangelho é um evangelho que garante para a gente sofrimento, mas garante para a gente também o triunfo da igreja. Nós triunfaremos, meus irmãos. Nós triunfaremos, como Cristo triunfou. Como Paulo triunfou, como os apóstolos triunfaram, como os pais da igreja triunfaram. Nós triunfaremos como os santos que vieram antes de nós. Aqui, às vezes, a gente vai experimentar um pouco desse triunfo. Mas tudo que a gente experimentar de alegria, de virtude, de triunfo, aqui nessa terra passageira não passa de migalhas. Ai, você ganhou um carro. Uma migalha de triunfo, isso não significa nada. Isso não é o grande triunfo. Ai, você ganhou uma casa. Migalha de triunfo. Tudo isso é migalhinha, coisa boba, que às vezes você vai ter, às vezes você não vai ter. Mas um dia, nós vamos sair desse ambiente de migalhas, debaixo da mesa do nosso Senhor. Ele vai nos pegar e nos colocará sentado em sua mesa de triunfo. E ali junto com os santos de todas as eras, a verdadeira igreja de Deus, a igreja invisível que reúne homens, mulheres de todas as eras, do passado, do presente e do futuro. Nesta santa e longuíssima mesa, nós vamos nos banquetear nesse triunfo satisfatório e final. Essa é a promessa que temos. Para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o único Senhor. A vida está tão perto, prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Ao chão. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Do nosso orgulho. Cantemos. Veja os tronos. Você pode ficar de pé e declarar que Ele é o único Senhor. Ele está acima de todo nome. O Pai o deu um nome que está acima de todo nome.
todos os deuses que eu já fiz, de todos os ídolos que um dia eu me dobrei, o pior sou eu. O pior sou eu. Mas até meu coração tem dia pra se quebrar e se jogar no chão. Eu sei que até meu coração tem dia e hora no calendário da eternidade pra se quebrar e se jogar no chão. Naquele dia, essa rainha altiva, minha vontade comovida de joelhos, ouvir a voz de seu real Senhor, de seu real Senhor. Eu quero fazer uns comentários finais, então pode se assentar. Esse aqui é o texto, esse aqui é o lenço. E como é que a gente pode entender Filipenses no nosso tempo, pra gente? O que é que nos falta que Filipenses entrega de bandeja? Meus irmãos, nós somos uma geração muito, mas muito sensível. Uma geração que não sabe sentir dor. Nós somos uma geração, filhos da cesariana. A maioria de nós é tudo filho de cesariana. E eu não sou contra a cesariana, mas do ponto de vista da antropologia, é importante perguntar quais os efeitos disso, de uma geração inteira de cesariana. Gente que foi impedida de sofrer, de lutar, já nos primeiros minutos de vida. Nós somos os filhos do analgésico. A gente não sabe nem sentir dor de cabeça. Qualquer dorzinha, tome remédio para dentro. A gente foi tirado da sala quando os nossos pais estavam conversando sobre problema financeiro. Não deixaram a gente saber da conversa. A gente pensou que a nossa família ia tudo bem. A gente exigia mimados, fazia birra para ter um tênis que todo mundo tinha, para ter uma comida num restaurante que todo mundo comia, porque a gente não estava inteirado. Era melhor não traumatizar a gente. E fazendo das tripas coração para não traumatizar a gente, mesmo endividados, tome cartão de crédito. E a gente foi criado assim, achando que o mundo inteiro devia aceitar e entregar para a gente aquilo que a gente estava pedindo. A gente é uma geração que não conhece sequer qual é o rosto da morte, porque a face da morte a gente conhece no rosto dos nossos avós. E a gente não estava lá. Tiraram a gente do quarto deles quando eles começaram a definhar. A gente não serviu sopa para os nossos avós enquanto eles morriam, como as gerações passadas fizeram. A gente não levou eles no banheiro, a gente não cuidou, não deu remédio, a gente não foi sequer para o velório para não traumatizar. Então a face da morte a gente não conheceu no rosto dos nossos avós. A gente não faz ideia do que é sofrimento, do que é dor. O resultado disso é uma geração em surto, porque cresceu achando que o mundo inteiro lhe devia satisfação e tinha que girar em torno das suas necessidades. E quando encontra com a vida real, descobre que a dor é a água batendo numa rocha. Podem ter feito uma rocha, um muro para lhe proteger, mas dor é água. E água mole em pedra dura, tanto bate até que curva, ela lhe encontra. O resultado disso é uma geração que não sabe ouvir não. A gente não sabe ouvir não. E pra gente, nada melhor do que Filipenses. Curar nosso sentimento de que tudo tem que dar certo do nosso jeito. O resultado disso é a gente surtando na porta de quartel, porque o nosso presidente não foi eleito, chorando por meses, desesperado. Agora você imagina. Eu cresci na igreja. Nasci, cresci na igreja. Nunca pensei que eu fosse ver uma cena dessa. A casa da esperança em desespero. Nunca pensei.
o lugar da esperança em absoluto desespero e agonia. Salve-se quem puder. Então, se tem uma geração que está longe do padrão de evangelho de Paulo, é a nossa. Mesquinha, mimada, birrenta, em busca de um projeto de poder e de domínio, ao invés de encontrar um caminho para servir e para morrer. Como é que a gente cura isso? E deixa, eu preciso fazer esse parênteses absurdo, mas eu preciso fazer porque hoje em dia está assim. Eu não sou petista, eu não votei em Lula, não sou progressista. Tenho amigos queridos que são petistas, lulistas, progressistas. Está tudo certo. Também não sou bolsonarista. Isso não deveria ser uma questão discutida aqui. Se eu estou no ponto de dizer hoje isso aqui, é porque a gente fracassou. Se eu tenho que dizer isso aqui para pregar o evangelho, a gente fracassou. E a gente precisa, urgente, de olhar para o evangelho e para o exemplo de Paulo e para o exemplo de Cristo e entender que a nossa missão aqui não é dominar sobre ninguém, mas é servir os nossos inimigos como Cristo serviu, bacia na mão, toalha, lavando os pés de quem? De seus amigos? Não, lavando os pés de seus traidores, daqueles que fugiriam, daqueles que o trairiam. Meus irmãos, isso aqui é fácil? Claro que não, o evangelho não é fácil não. Fácil é você pegar armas, espadas e correr atrás e cortar a orelha de gente. Mas aí depois chega o evangelho de Cristo e fala assim: Pedro, calma menino, que é isso? Você quer ser seu irmão, cara? Aí tem que, lá vai Jesus ter o trabalho de consertar a orelha do outro, porque a igreja está andando por aí cortando a orelha de todo mundo, chamando todo mundo de inimigo, quando o Senhor está chamando de irmão, de filho. Vocês estão entendendo, gente? Então eu trago a vocês a carta de Filipenses como um lenço nesse momento, para que a gente aprenda. Não vai ser fácil. Aprenda a sentir dor, aprenda a perder, aprenda a morrer. Para quê? Para entregar uma maior glória a Cristo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Numa geração que está cada vez mais afastada da pregação do evangelho e criando para si seus ícones, homens de poder, de negócios, bem-sucedidos, com relógios caros e com falas agressivas. Uma geração que está criando para si líderes ambiciosos para alimentar a ambição da gente. Vocês não, por favor, vocês não. Volta para Cristo, volta para o evangelho. Nosso ícone é conhecido não como o homem poderoso da Times Square, ele é conhecido como o homem de dores, que sabe o que é padecer. Deus abençoe vocês. Vamos cantar essa última canção. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua ressurreição e pelo seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, insista em tempo e fora de tempo, porque chegará o dia em que não suportarão a sã doutrina. Antes, sentindo comichão nos ouvidos, vão juntar para si líderes e mestres, conforme as suas ambições e ganâncias. Eles vão, Timóteo, você não. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e tudo aquilo que você recebeu por imposição de mãos e de mim você ouviu, firma o teu pé e não arreda. Timóteo, eles podem, você não. No entardecer dos tempos a verdade verá, em liberdade a ambição, dançando com seus mestres em santo chão. Na igreja, cada um em desprezo abandona o
pouco, quero mais de mim. Não tem céu, teto, chão, verdade presa na escuridão. Liberta essa verdade, minha gente, na luz do meio-dia. Vamos botar ela pra fora, na escuridão. A voz do nosso coração expressando na canção aquilo que às vezes nem sabemos de fato o que é isso, mas nos ensina a entregar tudo para você, a ponto de sermos estes como Cristo, que escolhemos não os tronos, mas o lugar escondido, o lugar que não tem tanta evidência ou tanta importância assim, para poder servir os outros. Senhor Deus, nos coloca onde o Senhor quiser, para que, com tudo entregue ao Senhor, sejamos usados para o seu louvor e para a sua glória. Muito obrigado por essa mensagem, obrigado pela Bíblia, obrigado porque ela é poder de Deus sobre nós. Ela nos revela o Cristo, o seu amor, poder. Obrigado, porque temos a verdade em nossas mãos,
nos nossos celulares, nos computadores, com muita facilidade e com liberdade aqui na América, de confessarmos Jesus e professarmos aos outros. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Aleluia.